Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de um comentário que fizeram em um dos vídeos aqui no canal. Eu não vou revelar quem foi que fez esse comentário para evitar constrangimentos, mas vamos lá para o comentário. A pessoa disse o seguinte: eu abandonei a igreja, mas acho que a verdade está no judaísmo. É bem mais completa que o cristianismo. Nada no Antigo Testamento original aponta para Jesus. Mostra os versículos falando de Jesus no Antigo Testamento original, escrito em hebraico. Não vai encontrar Jesus. Quem não sabe hebraico nunca leu de fato o Antigo Testamento. Pensa que está lendo em traduções cristãs. Então vamos lá, a pessoa defende que acha que a verdade está no judaísmo e ela tem aqui os seus argumentos para defender essa visão dela. É importante nós dizermos uma coisa. Quem nasce no território lá de Israel é israelita. Judeu é uma religião. Inclusive, tem um ramo do judaísmo que crê que Jesus é sim o Cristo. Esse ramo do judaísmo, por assim dizer, surgiu no século XIX na Inglaterra e se chama judaísmo messiânico. Mas é claro que o comentário dele se refere àquela grande parte do judaísmo que crê que o Cristo ou o Messias, o ungido, ainda está por vir. Eles não creem que Jesus é o Cristo. Eles ainda estão aguardando a vinda de Jesus. E vamos lá falar um pouco a respeito disso e abordar alguns argumentos aqui que ele trouxe. Ele diz o seguinte: é bem mais completo que o cristianismo, então nada no Antigo Testamento original aponta para Jesus. Aqui ele está equivocadíssimo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo. Seja por meio de personagens que são tipos de Cristo, ou seja, eles pré-anunciam a vinda de alguém maior que eles, como aconteceu com Moisés, Josué, Davi, etc., como também os ritos, os sacrifícios, a lei, tudo aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para aquele que viria e o Novo Testamento aponta para aquele que já veio. Jesus é o centro das Escrituras. Então, por exemplo, quando nós temos aquele comentário no Novo Testamento de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo uma clara referência aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. O cordeiro que era imolado, que era morto para pagar os pecados, agora você tem o sacrifício perfeito que é feito em Jesus Cristo. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. É engraçado que no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo já ressuscita, ele começa a conversar com 2 dos seus discípulos, ele disse o seguinte: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus se refere à divisão tripartite da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é o mesmo Antigo Testamento nosso, embora a divisão seja diferente. Então, Jesus mostra que nele se cumpre tudo aquilo que falava dele no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento sempre está apontando para Jesus, embora não use o nome Jesus. E aqui nós vamos para o outro argumento dele. Aqui ele vai dizer o seguinte: mostra os versículos falando de Jesus no Antigo Testamento original, escrito em hebraico. E ele tem razão. Não há no Antigo Testamento o nome Jesus. E a explicação é muito clara. Jesus é um nome grego. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico, não em grego. Então é claro que nós não vamos encontrar o nome Jesus no Antigo Testamento. Mas, olha que interessante, o nome Jesus, grego, é equivalente a Josué no hebraico, lá do Antigo Testamento. Então lá você vai encontrar o nome Josué, que é o equivalente a Jesus no Novo Testamento. Então isso às vezes causa até confusão em algumas pessoas, essa questão de não haver o nome Jesus no Antigo Testamento. E esse argumento que ele usa aqui no final, que não vai encontrar Jesus no Antigo Testamento, é um argumento muito ruim, é um argumento muito fraco.
Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, aí eu vou sair, eu falo para minha esposa, olha, vai vir uma pessoa aqui da empresa NET, vai vir com um macacão azul, com o símbolo da NET, vai trazer um aparelho para trocar o nosso que está ruim. Falo isso e vou embora. Aí essa pessoa vem, toca o interfone e eu não falei o nome dessa pessoa. Então minha esposa vai atender e vai achar que, não, na verdade não é essa pessoa que eu estou esperando, eu vou esperar outra pessoa, só porque eu não falei o nome dela. Então, como eu já falei, tudo no Antigo Testamento está apontando para Jesus, embora não use o nome específico de Jesus. E é interessante a gente observar que ali no período do início do Novo Testamento, muitas pessoas se apareceram dizendo ser o Messias. Em Atos é falado a respeito delas. Gamaliel falou a respeito de Judas e falou a respeito de Teudas, que eram homens que se identificavam como sendo ungido, o Messias. E aí ambos foram mortos e o movimento deles, que era um movimento rebelde, acabou indo por água abaixo, diferente do que aconteceu com Jesus Cristo, porque realmente Jesus é o Cristo. E o que eu quero dizer quando eu digo que Jesus é o Cristo? Jesus é um nome próprio, Cristo é um título. Então, Jesus, o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o esperado. Jesus é o Messias. E no final de tudo ele fala assim, quem não sabe hebraico nunca leu de fato o Antigo Testamento. Pensa que está lendo em traduções cristãs. As traduções que nós temos hoje do hebraico para o português são excelentes. Por exemplo, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, dentre outras traduções. A tradução ela é fidedigna. Então, se eu estou lendo hoje a minha Bíblia em português, eu posso ter a clara certeza que eu estou lendo como se eu estivesse lendo o texto em hebraico ou em grego, se for o Novo Testamento. As traduções nossas são muito boas. Então a impressão que ele passa aqui é como se tivessem sido traduzidas invenções ou coisas desfocando o que realmente está no texto hebraico original. E não é isso que acontece. As nossas traduções são muito boas. Então, eu espero que esse comentário a respeito do comentário sirva para algum esclarecimento seu, principalmente para essa questão do porquê o nome Jesus não está no Antigo Testamento. E eu termino com uma passagem que está lá no início do Evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os evangelhos eles foram escritos para nos mostrar que Jesus era aquele que os judeus estavam esperando, ou seja, o Messias, o libertador, aquele que salvaria o povo. E o Evangelho, e assim como todo o Novo Testamento, nos apresenta Jesus como realmente sendo aquele que eles estavam esperando. E é interessante a gente observar, por exemplo, quando Paulo fez as suas viagens missionárias, os primeiros lugares onde ele pregava o Evangelho era justamente nas sinagogas e para os judeus, porque os judeus estavam esperando o Messias. E o apóstolo Paulo ia lá e dizia, olha, esse que vocês estão esperando é Jesus. E apresentava Jesus Cristo a eles. E depois ele ia para os gentios para apresentar a boa nova. Então espero que tenha te auxiliado para alguma coisa esse vídeo, alguma dúvida que porventura você tenha. Caso ficou alguma coisa ainda pendente, mande aí nos comentários e a gente vai ter o maior prazer em responder se soubermos, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.